Gênesis capítulo 2, verso 18 até o verso 25. Disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Atos 2, do 1 até o 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Santo Espírito, essa é a tua palavra, em nome de Jesus. Nós clamamos a revelação dada pelo teu Espírito Santo. Nós dependemos de ti, dependemos do Senhor, dependemos em tudo. Por isso, te damos graça por esse tempo, Senhor, pela possibilidade de nos reunir em torno da tua palavra e meditar sobre ela. Fala com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Bom, dentro dessa temática que nós temos vivido de acompanhar Gênesis e Atos de uma forma paralela, pensando cada ponto que é tratado em um e também no outro livro, como direcionamento para o discipulado. Algumas coisas vão sendo importantes nessa descoberta, né? nessa caminhada de descoberta do discipulado cristão. A primeira coisa que nós temos parado um pouco mais e meditado teve muito a ver com a questão da nossa identidade, e agora nós temos uma outra dimensão sendo proposta. Deus havia criado todas as coisas, ele havia criado as coisas de uma maneira, e o homem ele se manifesta na sua formação de uma outra maneira. As coisas ele cria por meio da sua palavra, o homem ele interage, ele entra na história, ele pega o barro, ele dá forma ao barro, ele alisa o barro, e ele então sopra nas suas narinas o fôlego da vida, que é o plural, né, que é a ideia de vidas que nós falamos aqui, inclusive da vez passada. E aí o homem torna-se alma vivente. Nós falamos do que significa essas três dimensões e como elas constituem o homem de sua forma integral, né? O homem ele é um ser criado do pó da terra, da matéria, é soprado nas suas narinas o fôlego de vida, o espírito, o ruá, e o homem então torna-se a alma vivente, ou seja, as três dimensões, a biológica, a espiritual, a noética, né, e a da alma, a psique, estão envolvidas nesse processo, de tal forma que Deus faz do homem um ser que é tricotômico, mas ele é integral nesse processo. Você, como nós falamos da outra vez, não consegue ter acesso a um ser humano de fato em uma só dessas qualificações ou desses departamentos do homem, ou dessa composição do homem. Você não vê um homem espírito andando por aí, você não vê um homem alma andando por aí, você não vê um homem corpo andando por aí. Para você ver um homem, você precisa então ter essas três realidades unidas. E isso fala muito também de Deus, porque nós temos
uma revelação sobre Deus, onde nós temos o Pai, o Filho e o Espírito, e essa trindade também é uma, né? É uma só realidade, é uma só pessoa, ainda que distinta em três pessoas, mas Jesus vai nos ensinar e vai nos dizer que Ele e o Pai são um. E este Espírito que produz essa unidade, que gera essa unidade, é o Espírito do Cristo, é o Espírito do Pai, e é o Espírito que age, é o Espírito que ao mesmo tempo que Jesus está aqui do ponto de vista da sua materialidade e das limitações que ela lhe impõe, como por exemplo, Jesus não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Se ele está em Jerusalém, ele não tem como estar em Samaria. Se ele está em Samaria, ele não tem como estar em Jerusalém. De tal forma que ele entende que convém que esse Espírito venha, porque este Espírito não sofre esse tipo de limitação. Esse Espírito pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É o Espírito que age em todos, estará em todos até a consumação dos tempos. Então Jesus disse que isso é importante, que ele vá, porque quando ele for, o Consolador vai vir. E aí vai vir e ele vai convencer o mundo de uma série de realidades que ele precisa ser convencido, em especial do pecado, da justiça e do juízo. E do pecado porque, de fato, não dão crédito, não confiam em Deus mais. E por que não confiam? Porque a gente já viu. Houve uma estrutura de rompimento dessa vida. E nós falamos um pouco na semana passada sobre o tomar da árvore do conhecimento do bem e do mal e que tipo de morte isso gera no ser humano. Então, quando nós falamos disso, nós falamos dessa morte espiritual. Deus disse que no dia em que o homem comesse, certamente morreria. Nós não vimos o homem do ponto de vista da sua biologia, nem do ponto de vista da sua psique caírem mortos. Nós permanecemos existindo a partir de um resíduo de vida, né? De uma vida residual, de uma vida que vai se esvaindo porque foi rompido da sua fonte, e a fonte da sua vida é Deus. Então, muitas das pessoas hoje têm uma dificuldade quando você fala, por exemplo, que ela está morta, ou quando a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, porque hoje nós temos um olhar muito objetivo, nós subjetivamos pouco, nós não conseguimos transcender muito, a gente é um tipo de gente materialista cada vez mais, a nossa cabeça é o tempo inteiro bombardeado por uma ideia que transcende muito pouco, né? A gente é muito tendencioso a dar o sentido de realidade àquilo que a gente pode ver, tocar, olhar, pegar. Então essas coisas nos comunicam um senso de realidade e o mundo espiritual, por sua vez, ficou cada dia mais sob suspeita e o próprio Deus fica sob suspeita, porque a fala tive medo e me escondi. Adão, cadê você? Eu ouvi a sua voz, mas porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Como você sabe que você estava nu? Alguém disse para você que você estava nu? Você comeu da árvore que eu disse para você não comer? Ou seja, essa desconfiança do espiritual, do mundo espiritual, do Deus que é espírito, como Jesus vai dizer lá em João 4, né? Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem na mesma dimensão, ou seja, em espírito e em verdade. Mas como terá conexão um espírito morto? Como poderá ter a dimensão espiritual alguém que morreu espiritualmente falando, uma vez que no dia em que nós comemos, nós morremos? A partir daí nós começamos a viver a partir dessas construções, dessas suposições. É tudo um tatear, aquilo que a Bíblia fala que tateando, quem sabe pudesse encontrar. E essa ideia de tatear é a ideia de alguém que não consegue mais ver. E aí o novo nascimento tem essa conotação interessante, porque o novo nascimento, ele não é esta ideia de que eu vou para o céu. O novo nascimento é simplesmente a possibilidade que se me abre de agora poder ver o reino. Por quê? Porque eu fui vivificado novamente. Aquilo que estava morto em mim foi vivificado. Que é o quê? Que é a minha dimensão espiritual, que é a ideia que Efésios vai trazer. Ele vos deu vida. Estando vocês em que condição? Estando vós mortos. Mortos biologicamente, psicologicamente? Não. Mortos no espírito. Então, essa possibilidade agora que se inaugura
de agora ter a dimensão espiritual como algo de fato real, ela se nos abre, só que ela se nos abre dentro de um processo que a gente pode identificar como um nascimento natural, ou seja, ela vai precisar de ampliações a partir das experiências e a partir das interações que ocorrem. Uma criança, quando nasce, ela nasce com um mundo bastante reduzido. E ela nasce, inclusive, com uma visão reduzida. Durante alguns dias depois do seu nascimento, ela vê as coisas embaçadas, ela não consegue ver direito, mas a luz vai produzindo nela a condição de começar a definir as cores, os traços, definir as pessoas, quem é pai, quem é mãe, e o mundo vai se ampliando. E nós, na mesma realidade também, aquilo que a gente percebe nas Escrituras como um processo que não pode ser abandonado, que é um processo da vida espiritual que nasceu. Ele é contínuo, ele é progressivo, mas ninguém pode abdicar desse processo. Caso contrário, não é nem que estagna, anda para trás. O ser humano é alguém que andou para trás. Talvez seja por isso que os teólogos vão chamar de queda, né? Você está num patamar e de repente você despencou dessa estrutura. Você estava em uma condição, agora não está mais. É isso que aconteceu conosco de alguma forma, é isso que acontece conosco. À medida que você e eu nos relacionamos com Deus, o discipulado vai acontecendo. É por isso que a fala de Deus a Abraão é a fala da caminhada. A fala de Jesus ao discipulado é a fala da caminhada. Então Deus chega para Abraão e diz lá no capítulo 17, anda na minha presença, eu te farei perfeito. Jesus vai dizer, lá em Lucas 9, 23, ele vai dizer, se alguém quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, dia a dia toma a sua cruz, e então siga-me. É um processo de caminhada, é uma comunhão. O processo do discipulado não se aprende em livros, o processo do discipulado não se aprende nem em leitura bíblica. A leitura bíblica parte de uma revelação de Cristo, de Deus, que faz parte dessa relação, a maneira de nós termos interação com Deus. Mas tem muita gente que lê a Bíblia e não sabe nada sobre Deus, não tem revelação sobre Deus, não anda com Jesus, porque não é a mesma coisa. A caminhada em cada questão da nossa história. A Bíblia vai dizer que Deus ele tem a condição de operar, de cooperar em cada situação da nossa vida, de tal forma que essas situações redundem em bem daqueles que o amam, certo? Deus opera em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Quem o ama? Quem o ama é quem o conheceu. Quem o ama é quem viu Deus. E por que eu amo a Deus? A Bíblia vai dizer que você ama a Deus pelo fato de que este amor está subsidiado por um amor que antecede o seu amor, que é o amor do próprio Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então o processo é um processo de uma caminhada e de uma caminhada relacional. Então, isso significa dizer o quê? Significa que cada questão da nossa vida está literalmente na agenda de Deus. É importante para Deus, né? A dinâmica da vida. E isso contempla erros e acertos. A gente é muito preocupado com acerto, você já reparou? A gente é muito preocupado com acerto porque a gente pensa que os nossos erros não estão na agenda de Deus. A gente pensa que quando a gente acerta, as coisas dão certo. E quando a gente erra, as coisas dão errado. De tal forma que dar certo depende da minha capacidade de acertar sempre. Mas quando você olha para os homens de Deus, você não consegue enxergar essa dinâmica. Pelo contrário, você vê Deus atuando em tudo na vida desses homens. Então, você pega, por exemplo, Abraão, nós já falamos várias vezes sobre
os inúmeros erros que Abraão comete na sua caminhada do discipulado, né? Quando você olha para Moisés, você percebe a mesma coisa. Quando você olha para José, a mesma coisa. Quando você olha para Davi, a mesma coisa. Mas Davi, por exemplo, tem uma passagem que é clássica sobre Davi, que é a relação dele com Betseba. A relação dele com Betseba é um erro absurdo, né? Ele adultera, ele trai um homem que confiava a vida a ele, né? No caso, Urias. Ele pega a mulher deste homem sabendo. Não é qualquer homem, é o general dele. Ele de alguma forma, ele tem a informação de quem ela é filha, de quem ela é esposa, e ele não retrai no seu intento. Ele podia ter andado lá no palácio, ter visto, ter achado bela. Quando ele pergunta quem ela é e as pessoas respondem, ele podia ter posto a mão na cabeça e falado, vou tirar o pé, né? Mas ele insiste nesse processo, e esse processo vai demandar, então, uma série de tentativas de administrar aquilo que eu não esperava que acontecesse. Então chama Urias, vamos tentar enganar Urias, vamos trazer Urias do campo de batalha e vamos falar que ele é muito bacana, muito querido do nosso coração e que nós demos um prêmio para ele. Qual que é o prêmio? Vai ficar lá com a sua esposa, vai ter lá um tempo com a sua esposa. Só que o cara tem uma consciência muito maior que a do rei. Ele diz, eu não posso, rei, vir aqui gozar com a minha esposa enquanto os meus soldados estão lá no relento, bem como a arca do Senhor está ao relento. Não bate. Essa é a consciência que Davi teria que ter tido, porque o texto começa dizendo assim, no ano em que os reis saíam à guerra, Davi ficou em Jerusalém. Ele era para estar onde? No campo de batalha. Porque ele resolve ficar em Jerusalém, ele resolve dar uma volta no palácio, ver a mulher, e aí tem Mas Deus pega toda essa estrutura, coloca na mão do seu profeta, por exemplo. O profeta não come na mesa de rei. Quem come na mesa de rei é sacerdote. Sacerdote é que faz parte ali do... Mas o profeta tem hora que ele tem que dar umas duras no rei, não pode. Por isso que o profeta morre. Então ele chega e fala assim, tinha um cara lá que tinha um monte de ovelhinha, o outro só tinha uma. Chegou um camarada na casa dele, em vez de ele pegar as ovelhas dele, ele foi lá e catou a ovelha do cara que só tinha uma, matou e fez um guisado aqui para a visita dele. O que a gente faz, rei? Vamos mandar matar esse infeliz. Então, rei, esse cara é você. É você, cara. Você tem várias esposas, você tem um harém à sua disposição e você foi lá e pegou a mulher do Urias que só tinha uma só. E aí entra num processo de confronto com a palavra, num processo que vai gerar um arrependimento genuíno e que, apesar de tanto erro, você tem depois deste assunto os 7 salmos penitenciais que a Bíblia fala, né? 7 salmos onde Davi rasga a alma, né? Onde Davi se expõe. E por outro lado, Deus pega dessa estrutura e gera um cara chamado Salomão, que vai ser filho dele com Betseba e que vai ser o único rei depois de Davi que consegue unificar Israel. Então, Deus, se a gente puder entender aqui, Davi vai dizer sobre ele, dizer assim, todos os meus dias estavam escritos nos teus livros quando nenhum deles ainda existia. Saber disso é maravilhoso demais para mim. Significa dizer que Deus escreveu que Davi iria adulterar com Betseba? Sim ou não? Deus sabia? Não. Se Deus escreveu, já que ele disse que todos os dias da vida dele estavam escritos nos livros de Deus, quando nenhum deles ainda existia, Deus escreveu, nesse dia eu quero que Davi, em vez de ir para a guerra, fique em Jerusalém, em vez de ficar quieto, que ele vai dar uma volta ali e que ele vá lá, pegue Betseba,
violente ela, porque a voz dele é uma violência, né? Ela não tem como dizer não ao rei. Tanto é que a fala depois é assim: lavando-a da sua imundícia, despediu. Tipo, pega um mototáxi e vaza. Não, Deus não escreveu isso. Deus escreveu que era para ele estar no campo de batalha. Ele não andou no caminho. Existe um caminho para mim e para você preparado desde antes da fundação do mundo, Efésios vai dizer. Efésios 2, 8 e 9 e 10. Vai dizer que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para a prática das boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andemos nela. Só que Deus é soberano, Ele não perde a sua soberania. Se você quiser levantar e agora me dar um tapa na cara aqui, Deus não vai segurar a sua mão. A menos que isso tenha um impacto para a redenção. Isso não, quando o ladrão assalta alguém, não é vontade de Deus, é vontade do ladrão. Só que Deus é soberano. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que lhe amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, Deus é esse que governa, que tem o controle, e que mesmo diante dos erros de Davi, fez de Davi um homem segundo o seu coração. Senão a gente tinha que admitir a seguinte possibilidade: Urias, chegando diante de Deus e dizendo assim: viu Deus, a tua palavra diz que Davi é um homem segundo o teu coração, e ele violentou a minha esposa, e ele me matou, e eu fui um cara que eu deixei os deuses dos meus pais e fui servir ao Deus de Davi. Eu fui um cara que lutou pelo povo de Deus e por Davi até a minha mão colar na espada. Eu fui um cara que fui fiel a Davi, e ele me matou, e ele violentou minha esposa. E eu queria dizer agora para o Senhor Deus, responde para mim, como que é o teu coração? O que isso fala para mim e para você? Isso fala para mim e para você que nós só temos um caminho. Que a ideia das escolhas é a ideia da perdição. Ainda que você possa escolher muitas coisas, a gente precisa saber que a gente só tem um caminho. E o caminho é Jesus Cristo. As nossas escolhas só servem para complicar as nossas vidas. É por isso que a Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais ele fará. O que aconteceu com a gente? A gente não confia mais em Deus. A gente tem medo de se abandonar em Deus, de tomar... O que é o discipulado? Lucas 9, 23, que a gente citou. Negar a si mesmo. Básico. Se alguém quer ser meu discípulo, primeiro, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Quando a gente fala de morte, quando a gente fala de cruz, isso tem um impacto direto na minha e na sua vontade. Jesus manifesta essa estrutura e ele vê que ela não muda. Ele manifesta a ideia da luta pela vontade. Antes de subir literalmente na cruz, ou de ser posto na cruz, ele entra num processo de uma crise tão grande que ele soa sangue. E ele diz assim: Pai, se for possível, afaste esse cálice de mim sem que eu beba. Eu não quero beber esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Ele mostra claramente que existe uma distinção entre a vontade dele e a vontade do Pai. Mas o processo de cruz atua no sentido de que ele rende a vontade dele à vontade de Deus. Muitas vezes nós estamos tão determinados na nossa vontade e nós deixamos Deus fazer o que quer, desde que não toque na nossa vontade, né? Entregar a nossa vida, mas se eu entregar a minha vida ao Senhor e Ele fizer algo que eu não quero, e se Ele fizer... Então, é a desconfiança que entrou em nós, é o pecado que entrou em nós e que faz com que a gente tenha medo de Deus. Por quê? Porque eu não conheço o caráter de Deus. E aí a religião entra como esse processo de suposições sobre Deus para os cegos que, tateando, concluem acerca dele.
Por isso que o discipulado é um chamado à comunhão, a andar junto, porque no dia a dia da vida, nos erros e nos acertos, a gente vai conhecendo quem é Deus. Se você pega Abraão, a saga dele do 12 ao 22 é a saga de alguém que tenta fazer, tenta acertar, erra demais. No 17 ele está decepcionado com a divindade, com o Deus que lhe apareceu. Ele fala, cuida do que eu fiz, está bom demais. O que é isso? Tem muita gente que segue na caminhada cristã, em um determinado momento da caminhada cristã, ela só não nega a Deus porque ela sabe que se negar a Deus, ela precisa negar toda a história dela. Mas ela não tem mais vício em Deus, não tem mais alegria. Ela fala assim, se Deus só não me atrapalhar, tá bom demais. Mas gente. Às vezes o cara é pastor, cara. Ele vai falar, mas se eu negar esse Deus agora, como é que eu vou fazer? Vou negar a minha história? O que eu vou falar para os meus filhos? Ele não tem coragem, porque o construto dele mesmo, o que ele chama de eu e que foi crucificado por Jesus, que Deus olhou e falou, esse construto dele depende desse construto, dessa divindade que ele cria. Então ele vai vivendo essa vida sem gozo, sem alegria. E a palavra de Deus vai dizer que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Mas você chega lá, o cara tá com aquela cara de cansado. E não é um cansaço de um dia de carpinar uma data, é aquele cansaço da vida, assim, sabe? E esse é o processo que não surpreendeu Deus lá no Éden. O homem errou. Mas Deus, Ele acerta sempre. Ele não erra jamais, né? E aqui ele começa trazendo uma outra realidade interessante. Ele diz que tem algo que não é bom. Ele fez todas as coisas e disse, viu Deus que era bom. Mas aí ele diz assim, tem algo aqui que não está legal. E o que é que não está legal? Não é bom que o homem esteja só. Então, isso também aponta para o discipulado cristão, né? Não existe um caminho solo para mim e para você. Por quê? Porque Deus é comunitário, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós estudamos lá no Gênesis 1:26, quando disse, façamos o homem, a palavra lá é Elohim, lembra disso? Elohim é Deus no coletivo. E também o verbo aponta para isso, façamos, está no plural. Então você tem ali a pericorese, né? A trindade, elaborando então a expansão da família da trindade, né? Nós falamos que Deus queria se reproduzir. Então Deus, Ele é uma comunidade. Para criar um ser à sua imagem, à sua semelhança, pessoal, criou uma comunidade. Então, a mulher é essa estrutura como um. E o homem, como olha para a mulher, diz assim, ela é... Ajuda eu. Um texto que a gente leu, não é? Carne da minha carne, osso dos meus ossos. Isto. O que é algo que é carne da minha carne e osso dos meus ossos? Eu mesmo. Sou eu, cara. Ela sou eu. Aqui tem uma estrutura que durante, eu lembro, muito tempo, a partir da década de 70, quando começou a perspectiva crítica, né, da teologia liberal, que pegava um texto desse aqui e tirava, costela, tira a costela e faz... Hoje é o que se faz na ciência. Aqui está falando de uma clonagem. Você imaginar aqui Deus dando uma anestesia, não estou dizendo que é o caso, isso eu estou tentando trazer para o nosso tempo aqui. É Deus pegando o cara, tirando um tecido do cara, dando anestesia no cara, tem sono profundo, e desse tecido ele reproduzindo, trazendo um outro ser daquela realidade. Isso aí é o que fizeram com a Dolly, com a ovelha. Mas não é essa a questão, eu estou dizendo assim, que tiraram sarro desse texto durante muitos anos, né? Os sabidões
dizendo que era uma bobagem, um absurdo. Hoje a própria ciência já confirma o processo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a perspectiva do discipulado cristão, ele é sempre comunitário. Eu não posso me enxergar como um indivíduo. E hoje, ao contrário do propósito do discipulado, toda a estrutura religiosa, na grande maioria, de forma majoritária, não estou dizendo absoluta, total, integral, mas a grande maioria do pensamento religioso, inclusive do pensamento religioso do cristão hoje, tem a ver comigo. A minha relação com Deus muitas vezes é motivada por mim mesmo. O objetivo disso é me salvar. Nada mais perdido na relação com o Evangelho do que a tentativa de se salvar. Nada é mais anticruz, anticristo do que a tentativa de se salvar. Jesus vai dizer que se alguém tentar salvar a própria vida, vai perdê-la. Mas aquele que a entrega por amor a mim, esse a encontra. Então, às vezes, o cara vai num endereço religioso, ele vai dentro do processo religioso que ele aprende para tentar um emprego, para tentar casar, para tentar sarar, para tentar, sei lá, uma série de coisas. Tendo como em vista, como força motriz, ele mesmo. O jejum dele não é um jejum de comunhão, adoração, contrição, contemplação. É um jejum que tem como objetivo ele mesmo. Eu já fiz muito isso. E Deus, às vezes, é tão misericordioso que ele... Eu lembro que uma vez eu era gerente de uma loja, cara, e tinha as metas para bater assim, né, cara? Eu lembro que era um sábado, o último dia de fechar a meta, faltava quinhentão para fechar a meta. Falei, não acredito, não vamos perder a porcentagem por causa de R$500, né, cara? E eu fiquei jejuando aquele dia inteiro. E no final, cara, entrou um cara, no final do dia, faltando R$500, entrou um cara e o cara queria uma jaqueta de couro. E aí vendeu no último minuto lá a jaqueta de couro. E daí você fica assim achando que é o seu jejum que vendeu a jaqueta de couro. E o que é o objetivo do seu jejum? Eu vou jejuar a Deus. O objetivo do jejum é eu mesmo, é eu ganhar mais dinheiro. Não tem nada a ver com o outro, tem a ver comigo, não tem a ver com adoração. Tá bom, aconteceu, Deus é misericordioso. Mas entende que esse não é o processo do discipulado. O processo do discipulado é sempre o outro. E o que Deus está fazendo aqui é dizer, não é bom que o homem seja só. Não é bom para nós essa estrutura pós-moderna, individualista, onde farinha pouca, meu pirão primeiro. Esta não é a realidade do Evangelho. Não é. Esta é a realidade da religião, pode ser a realidade, enfim, dessa estrutura que tateia, mas não aquilo que é proposta na revelação de Jesus Cristo sobre o Pai. Cristo morreu para se salvar? Cristo morreu para ir para o céu? Tem gente que quer ir para o céu, não quer nem saber se Deus vai estar lá, eu quero ir para o céu. Né? Eu quero me dar bem no processo. Agora, não é isso. O discipulado cristão, por isso que é interessante a gente acompanhar Gênesis. Gênesis, cara, esses 22 primeiros capítulos de Gênesis, eles são fundamentais para qualquer caminhada cristã. Porque você começa a entender muita coisa depois. E Atos é um reflexo de uma igreja cheia de entulho e que agora Deus vai passar um tempo tirando. E o que está acontecendo então é que Deus está dizendo, não é bom que esteja só, eu vou fazer um auxiliador que lhe corresponda, que lhe seja idôneo, ou seja, que esteja no mesmo patamar que ele, né? E é isso que eu quero destacar nesse texto hoje aqui, né? Deus então tem essa formação do homem. Homem e mulher os criou, né? Formou o Senhor Deus o homem e mulher. Esta comunidade, isto é que é atacado hoje.
todo o processo que a gente vê no mundo hoje é um processo de afastamento, de rompimento. Eu preciso criar uma estrutura que rompa o negro com o branco, o pobre com o rico, o homem com a mulher, o homo com o hétero. Eu preciso sempre criar essa estrutura, sabe? Onde cada um é cada um. Onde a unidade só pode ser obtida a partir dos conchavos. Então isso não é unidade. Eu não considero o outro um comigo. O outro é o outro. E onde isso começa a ter um revés? Que pensamento é esse que forma a nossa cabeça o tempo inteiro? Onde eu sempre preciso estar em desarmonia. O texto vai dizer de Gênesis que os dois estavam nus e não se envergonhavam. Né? É como você está nu diante do espelho. Você é você. Você não tem vergonha de você. Você tem vergonha do outro, porque o outro não é você. Nós perdemos essa conexão, né? essa condição. O que está acontecendo agora em Atos, já que a gente está Gênesis e Atos, é justamente a inversão da chave. Porque todas as escrituras até aquele ponto era a saga de Deus no sentido de restaurar aquilo que foi perdido no Éden. E o que foi perdido no Éden, em essência? A unidade do homem com Deus, primeiramente. E que depois vai gerar o rompimento das unidades relacionais. Logo depois da queda, como que o homem se refere à sua mulher? Esta mulher aqui que me deixa. Mulher que me deixa. Você vai chamar ela de Eva ainda, né? Olha que interessante. O nome que ele tinha dado era varoa, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Depois ele diz assim para Deus: a mulher que tu me deste. No segundo momento ele diz que deu o nome à sua esposa de Eva, porque era mãe de todos os viventes. Ou seja, ela é a parideira. Ela não sou eu mais, ela é Eva. Esse rompimento do relacionamento com Deus gera necessariamente um rompimento das relações. Todas as vezes que eu tenho algum problema no meu casamento relacional com a Lili, eu fico meio bobo por causa da fumaça que esse negócio levanta, mas vai passando um pouquinho, eu falo, peraí, como é que eu tô aqui, o pai? E aí quando eu falo, rapaz, o problema está aqui. Quando o problema está aqui, as coisas aqui se acertam. Comunhão aqui dificultada, aqui é a mesma coisa. Então começa a acontecer uma inversão. Eles estão reunidos. Não é isso que o texto de Atos vai dizer? Num só lugar. E de repente desce sobre ele o quê? O Espírito Santo. Línguas repartidas como que de fogo. E ela pousa sobre cada um daqueles que estão ali. E o texto vai dizer assim, ó. O versículo 4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então aqui está acontecendo a inversão. Se antes o Espírito morreu, porque Deus, nós rompemos com Deus, o nosso Espírito foi morto. Ou seja, a razão pela qual o nosso Espírito existia teve um fim. Para que existe o nosso Espírito? Para se comunicar com o Pai. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito. Então, a dimensão relacional com Deus é espiritual. Se o seu Espírito não pode se relacionar com Deus, porque Isaías disse que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Não entre o nosso Deus e nós. Mas nós não temos mais acesso. Então esse espírito ficou morto, sem função. Agora o que está acontecendo é o contrário. Deus está
se fundindo ao homem de novo, se unindo ao homem de novo. O que o profeta havia profetizado, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, está acontecendo, o profeta Joel. Então, você vê agora um movimento contrário, um movimento que refaz agora a conexão. Tudo que aconteceu até ali teve como objetivo Atos 2. Jesus já tinha dito, nós viremos a Ele e faremos nele morada. Eu e o Pai somos um. Que eles sejam um, ó Pai, em nós, como eu e tu somos um. Então, esta é a realidade agora. O discipulado, ele agora começa. Porque agora eu posso ouvir Deus. É por isso que a gente insiste um pouco na tecla do novo nascimento. Porque sem essa condição, sem essa experiência, sem essa realidade espiritual, onde a minha conexão com Deus ela é restaurada, nada começa. Sem você nascer nesse mundo, nada começa nesse mundo, não é verdade? Então, essa condição, esse novo nascimento, ele gera em mim e em você este permear, esta fusão. Deus e eu agora somos um. Nós sabemos o que é ter o mesmo Espírito de Deus. Imaginar que o Espírito que habitava Jesus Cristo e que habita Deus me habita. Deus veio ser em mim. O Deus veio viver em mim. Por isso que nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Porque agora este Espírito vai testificar com o meu Espírito de que nós somos filhos de Deus. Por quê? Porque só tem o Espírito de Deus quem é filho de Deus. Se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele, diz a palavra. Então, aqui nós temos o start, nós precisamos entender que o impacto disso na minha e na sua vida é que a nossa relação com Deus agora pode ser vivenciada não mais com um endereço, não mais através de um rito, não mais através de um método assertivo. Eu posso estar com Deus em qualquer lugar. É o que ele diz à mulher samaritana, não é mais lá nem acolá, é em espírito e em verdade, não importa onde você esteja. Essa dimensão não pode mais ser desassociada. Eu e Deus não somos mais desassociados. Agora, a vida do discipulado, aqui na terra, é a vida de alguém que viu Deus e que agora, na relação com Deus, vai aprendendo a confiar em Deus. A gente sempre brinca com essa ilustração, né? Falando sobre... Normalmente, quando eu falo isso nas igrejas, eu digo assim, viu? Associa para mim uma dessas duas palavras que eu vou dizer com a palavra fé, aquilo que lhe parece mais óbvio. Confiança ou conhecimento. As pessoas falam, confiança. Aí eu digo assim, você confia em alguém que você não conhece? Elas dizem assim, não. Aí eu falo assim, então, como é que você quer confiar em Deus se você não anda com Deus, não aprende de Deus, não se relaciona com Deus? Se você acha que Deus pode ser encontrado no domingo, num lugar onde lá o pastor vai falar uns negócios para você, onde existe uma dicotomia entre a sua vida particular, pessoal, aquilo que a gente chama de secular, e a sua vida religiosa, onde existem departamentos, né? Não, isso não é possível. A minha vida toda agora ela é vivida nessa dimensão. O Espírito de Deus veio ser em mim de tal forma que quer eu coma, quer eu beba, quer eu faça outra coisa qualquer, eu sou chamado a viver na dimensão daquilo que glorifica a Deus. E o que glorifica a Deus? A Bíblia vai dizer, quer bebais, quer comais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O que glorifica a Deus é o que Deus já havia pré-ordenado. Façamos o homem
à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e governe ele. Então tudo aquilo que expressa Deus, glorifica Deus, aponta para Deus. Tudo aqui, por isso que Jesus, os caras falaram assim, ó, o próprio João Batista teve lá um conflito, né? Ele falou, rapaz, eu vou mandar lá uns caboclos meus perguntar para Jesus se é ele mesmo o Messias ou nós temos que aguardar outro. E o texto vai dizer que, ouvindo ele falar acerca das obras de Jesus, enviou 2 dos seus discípulos a lhe questionar, és tu mesmo que havia de vir ou devemos aguardar outro? Mateus capítulo 11. Ou seja, Jesus está fazendo algumas coisas que para a cabeça de João não glorificaria Deus. Que coisas são essas? Lembre-se, João andou com Jesus, ele é primo de Jesus, ele é um cara que viu Jesus e falou, eis o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, ele é o cara que falou assim, convém que ele cresça que eu diminua, ele é o cara que batizou Jesus, ele é o cara que viu o Espírito Santo descer em forma corpórea como que de uma pomba, e ele ouviu a voz dizer, este é o meu filho amado, quem tem todo o meu contentamento. Esse cara chegou uma hora que duvidou. Lá na frente ele duvidou e Jesus ainda manda um recado para ele. Ele falou assim, ó, avisa para João que bem-aventurado aquele que não se escandaliza por minha causa. Fala para ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os mortos são ressuscitados, os pobres é anunciado o evangelho. Porque a nossa construção acerca de Deus fez com que a nossa diferença em relação a Deus fosse uma diferença comportamental. E a nossa diferença em relação a Deus, na queda, é uma diferença ontológica. Deus é a luz e nós nos tornamos trevas. Entende isso, não? É uma diferença de ser, não a diferença do que eu faço. Então, como que pode Deus entrar na casa de Levi? Como que pode o Messias ir para Samaria? Conversar com uma mulher samaritana, entrar lá, comer com os caras, ficar lá 2 dias posando. Como que pode ele ir lá na casa do fariseu e a prostituta ficar alisando ele e ele não pôr ela para fora? Como que pode ele comer e beber com publicanos e pecadores? Porque essa é a dica que Jesus dá para nós em Mateus 11. Ele diz assim, a quem vos compararei? A crianças nas praças, dizendo, tocamos flautas e não dançastes, cantamos lamentações e não choraste. Por quê? Porque veio João Batista, não comia nem bebia. Vocês diziam, tem demônio. Agora veio eu, comendo e bebendo com publicanos e pecadores, vocês me chamam de comelão e bebedor de vinho. O que eu vou fazer agora? Mas Jesus é a imagem exata do ser de Deus. Jesus não é tatear, é por isso que Pedro vai dizer depois, o que os nossos olhos viram, e os nossos ouvidos ouviram, e as nossas mãos apalparam, no que diz respeito ao verbo da vida. Então, se a gente quer ser discípulo de Jesus, nós temos hoje uma ferramenta fundamental, o Espírito. Jesus não está aqui em carne, em corpo. Ele está nos céus, à destra do Pai. Mas ele está aqui, porque ele disse, eis que estou convosco. Quanto tempo? Todos os dias, até quando? Como? No Espírito que foi dado. Então esse Espírito habita em nós. A Bíblia vai dizer que o Espírito nos guia em toda a verdade, que ele nos faria lembrar acerca de todas as coisas que Jesus nos disse. E isso é acessível em qualquer condição. Então o discipulado hoje é possível a mim e a você, porque Deus veio ser em nós. Porque Deus é a nossa vida. Porque eu posso invocar aqui o nome do Senhor e ser salvo de uma circunstância, de uma situação, de uma tentação, uma vez que eu já fui salvo, eternamente falando. Então, essa dimensão espiritual é fundamental para o discipulado, porque senão a gente vai achar que discipulado é fazer isso, é fazer aquilo, é não fazer aquilo outro. É o que está escrito lá em Colossenses capítulo 2. Não, discipulado é andar com Jesus, confiado em Jesus, dependente de Jesus. E este caminhar que contempla tudo da nossa vida. Não se o caminho que o caminho que eu estou tomando é o certo. Não, queridão.
Abraão, sai da sua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Não dá para o Senhor mostrar agora? Não, eu vou te mostrar depois. Então, para onde eu vou, Senhor? Não tem um mapa? Não. Então, o que eu faço? Sai andando. Sai andando para onde? Sai andando, cara. Mas eu vou para o norte, para o sul? Sai andando. Eu vou te levar. Só anda comigo. É igual quando eu chego em algum lugar que eu vou pregar. Pregar em São Paulo, Belo Horizonte. Você chega lá, cara, eu não conheço nada do lugar. Eu não fico perguntando se a rua que o cara virou é a rua certa. Meu, você está indo pelo caminho certo mesmo? Eu não, velho. Eu sento lá no carro, lá, eu fico lá. Porque eu tô andando com o cara. Tô andando, ele sabe onde levar. O Espírito vos guia em toda a verdade, diz a palavra. Então, duas coisas que eu queria deixar registrado hoje nessa questão do discipulado. Comunhão. Não dá para a gente se ver como um único. Nenhum escritor das Escrituras escreveu com essa ideia. Essa é uma ideia nossa. Ninguém se via como indivíduo. Todo mundo se via como clã. Como família, de alguma forma. Eles não têm esse conceito de eu que nós temos hoje. Então, comunhão. A minha comunhão de fé, a minha comunhão familiar, a minha comunhão com os meus irmãos. É comunhão. E a segunda questão é, nós temos o Espírito. Aquela inversão que aconteceu onde nós perdemos a comunhão com Deus, agora em Jesus, por causa da obra de Cristo, por causa da sua morte, da sua ressurreição, por causa do que Ele fez, hoje nós podemos experimentar de novo a unidade com Deus. E a partir dessa realidade que foi... É aquilo que Jesus mesmo vai dizer. Ele vai dizer assim, ó, o Espírito está pronto, contudo a carne é fraca. A carne para nada serve, aproveita. Então essa dimensão que começa agora no meu espírito vai, a partir da minha relação com o Senhor, ganhando a minha alma, o meu caráter. E um dia vai ganhar o meu corpo. Por isso que a última realidade da fé cristã é a ressurreição do corpo. Então eu fui salvo no meu espírito. Estou sendo salvo na minha alma. E serei salvo no meu corpo. Então o que você está vivendo hoje é as lutas de uma alma adoecida, de uma alma que ficou sem conexão durante muito tempo. Mas que uma vez você crendo no Evangelho, como diz Efésios capítulo 1, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E agora ele habita em nós. E a partir dessa comunhão com ele, nós podemos ser de novo sarados nas nossas almas. Conhecendo Deus e confiando em Deus e vivendo para Deus. Porque é esta obra que o Senhor está realizando em nós. E é isto que está narrado ali em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo nos é dado à igreja. Amém? Pai bendito, muito obrigado por esse tempo aqui, Senhor, de meditação na Tua Palavra com os meus irmãos. Te dou graça também, Senhor, pelo lanchinho que teremos agora. E, Pai, que o Teu Espírito Santo nos convença do que precisa convencer. Que Ele nos faça lembrar, Senhor, de tudo quanto o Senhor disse. E que Ele nos guie em toda a verdade, Senhor. Que o Senhor nos dê a graça de viver contigo, por meio de Ti, para Ti. De andar na direção do discipulado, de negar a si mesmo, de dia a dia tomar a sua cruz e de ir após Jesus, sem sentir com isso prejuízo. Muitas vezes, Senhor, na nossa alma se estabelece uma luta, e é a luta da vontade, Senhor. Muitas vezes as nossas convicções sobre o Senhor precisam ser demolidas para que a realidade do Evangelho seja construída, Senhor, dentro de nós, dentro da nossa alma, uma vez que o nosso espírito já está pronto. E nós te louvamos, Senhor, porque nem a morte mais pode pôr um fim a nós.
porque nós confessamos com a nossa boca e cremos com o coração que o Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos. E nós hoje podemos experimentar da mesma morte e da mesma ressurreição. De tal forma, Senhor, que nós queremos te dar graças. Continue ensinando isso para nós e dá-nos a graça, Senhor, de também ser instrumento de revelação do teu amor a outras pessoas em nome de Jesus. Amém.